Boa noite. Joia. Não vou falar de software de gestão. Então, eu estou aqui como uma pessoa que tem procurado estudar muito o setor, que viajo bastante, busco oficinas do Brasil inteiro, então eu vejo oficinas pequenas, grandes, mecânica, funilaria, pintura, retífica, enfim. A ideia nossa é falar um pouquinho sobre oficina dá dinheiro, basta administrar. E é engraçado que o Sérgio não viu a minha apresentação, ele não sabe o que eu vou falar aqui. E as três primeiras telas que eu acho que vão dar o caminho aqui pra gente, a primeira é essa, a segunda é um vídeo que eu vou passar rapidinho para vocês, que fala de uma conta de energia, e uma outra é uma frase que a gente vai conversar um pouquinho. Então eu vou passar um vídeo para vocês, e gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nele, e a gente vai conversar um pouquinho depois sobre ele. Queridas brasileiras e queridos brasileiros, acabo de assinar o ato que coloca em vigor, a partir de amanhã, uma forte redução na conta de luz de todos os brasileiros. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento. Só um pedacinho para dar uma ajuda para a gente. Você está chamando o pessoal para dia 13, para a placa? Não. Na realidade não tem nada a ver com política, mas essa fala foi o estupim do início da crise, logo depois das eleições. E aí, para fazer uma ligação, tem uma frase que eu gosto muito dela, é o seguinte: torne a mentira grande, simplifique-a, continue afirmando-a, e eventualmente todos acreditarão nela. Alguém sabe de quem que essa frase é? De uma pessoa bastante conhecida na história da humanidade. Vamos lá, ó. É só dessa pessoa. E aí, tem uma frase que aí é minha, que eu gosto e uso ela muito, que é o seguinte: precisamos aprender a conviver com a crise e não a viver a crise. A ideia de começar com a fala da Dilma e depois mostrar a frase do Hitler é muito mais para dizer o seguinte: nós, empresários, e aí independe do setor, a gente está muito acostumado a ouvir, e a gente acaba viver aquilo que a gente está ouvindo. Tem crise? Tem. Tudo aumentou. Você vai no supermercado, aumentou, a escola do seu filho aumentou, tudo aumentou. Mas uma coisa é a gente separar entre viver e conviver. E isso para nós é muito importante, porque como o Sérgio mostrou, o setor automotivo, no ramo de oficina mecânica, funilaria, pintura, ele não está em crise. O que está em crise somos nós, empresários. Nós temos que tomar uma decisão. Qual o rumo que nós vamos tomar? E no decorrer desse bate-papo nosso, vocês vão conseguir entender um pouquinho a ligação que eu quero fazer em relação a gente aprender a conviver com a crise ou a gente a viver em crise. E aí tem uma coisa muito legal que eu acho que dá para a gente explicar um pouquinho de algumas empresas que aprenderam a conviver com a crise e outras que viveram a crise. E aí, eu estou citando ali 3 empresas, mas tem várias empresas que eu poderia citar, que viveram a crise e fecharam. E a gente está aqui para... O título do bate-papo nosso é o seguinte: oficina dá dinheiro, basta administrar. Então eu preciso mostrar o outro lado de algumas empresas que fecharam por falta de administração. E alguns itens que englobam esse processo de oficinas que acharam que a energia aumentou, e aumentou mesmo, mas que tornaram aquelas mentiras verdades de tanto escutar. O que aconteceram com elas? Escutam tantas reclamações sobre a crise que acabam falando a mesma coisa, ou seja, está tudo ruim, está tudo péssimo, nada está bom. Tem muita gente, não estou mentindo, olha em volta de vocês, no ambiente que vocês vivem.
Quantas pessoas falam que está tudo ruim? Aceitam as mentiras e tornam elas verdades pessoais e profissionais. E aí eu, como empresário, se eu começar a aceitar essa mentira e tornar essa mentira uma verdade, certamente eu passo a viver a crise que está lá fora. Não investem em gestão pessoal e na empresa. Toda vez que eu falar em gestão, eu estou falando administrar, cuidar, organizar. Gestão é isso. Então, administrar, organizar é gerir. E muita gente acaba investindo em outras coisas, ou por algum motivo não investe em nada, e esquecem de cuidar da gestão da sua empresa, esquecem de investir em conhecimento. O que vocês estão fazendo hoje aqui é investir no conhecimento de vocês. Gastar um pouquinho do tempo de vocês fora do horário e aprender alguma coisa nessa troca de experiência que a gente está tendo aqui. Não usam nenhum sistema, ou se usam, fazem de forma errada. Aqui não importa qual sistema, eu não estou falando de um sistema em si. Eu estou falando o seguinte, eu conheço muitas oficinas que têm um sistema, mas usam da forma errada, alimentam o cadastro errado, não usam os recursos que o sistema disponibiliza. Ou algumas oficinas, como a gente foi numa cidade que é uma rede de 8 oficinas, e eles não usam sistema nenhum. Reclamam de tudo, não fazem contas, acreditam na sua experiência. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, várias oficinas que fecham, várias empresas que fecham porque não fazem contas. Porque entendem e admitem as informações que recebem, as mentiras que são faladas, tornando-as verdades. E mais do que isso, muitas vezes acreditam na sua experiência. Eu sou dono de oficina há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E essa experiência faz com que ele não haja da maneira que vocês estão agindo aqui. Estando aqui hoje, participando de reuniões, buscando informações. No caso oposto, a gente tem as oficinas que aprenderam a conviver com a crise. Então, nesse caso, elas sabem que a crise existe, mas fazem a crise ficar fora do seu negócio. E olha, não é fácil. Não é fácil você fazer a crise ficar fora da sua empresa. Mas eles insistem nisso. E isso é importante. As oficinas que aprenderam a conviver com a crise, elas sabem com clareza por onde que vai o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, qual o caminho que percorre. Essas oficinas fazem contas, elas investem na administração, elas investem na organização, no pessoal, que foi o que o Sérgio acabou de falar aqui. Você tem alguma coisa ali que está no meio do caminho e fica muito tempo. Esses proprietários de oficinas que aprenderam a conviver com a crise, eles gastam mais tempo estudando a empresa do que reclamando. E até onde nós vamos ser influenciados pela crise? Nós que estamos aqui hoje, né? Nós vamos optar em ficar recebendo todas as notícias ruins. O setor automobilístico pode desacelerar ainda mais em 2016. Mercado vê PIB menor e mais inflação em 2016. Setor elétrico brasileiro tem uma Belo Monte à venda. Cenário político, etc. Ou nós podemos caminhar igual o Sérgio falou. A frota circulante atinge 41 milhões de veículos. Ou o movimento nas oficinas cresce em 14%. Qual caminho nós vamos escolher? É nós que decidimos. Somos nós que decidimos. E aí, eu falo o seguinte, oficina dá dinheiro. Pô, esse cara, né, o Fábio é meio maluco. Ele está falando que a oficina dá dinheiro, o tanto de dor de cabeça que dá, e o tanto de problema que tem, e a dificuldade de mão de obra, e enfim, dá dinheiro? Dá dinheiro. Mas eu não posso viver a crise. E aí, quando eu falo de administrar, eu falo de administrar o quê? O que eu tenho que administrar para uma oficina dar dinheiro? Muito bem.
a minha vida pessoal, os meus filhos, a minha saúde, meu tempo, minha esposa, os funcionários e suas manias, as passagens de carro, os custos fixos, os custos variáveis, o ticket médio, o faturamento fiscal e real, os parceiros, o contas a pagar e receber, as compras e suas margens, os clientes. Ufa, caramba, eu tenho que administrar isso tudo para ganhar dinheiro? Tem. Não tem jeito. Você tem que aprender a administrar primeiro a sua vida pessoal, a sua saúde, os seus filhos, a sua esposa, e aí depois que você aprender a administrar a sua vida pessoal, você passa a administrar a sua vida empresarial, a sua vida profissional. Se você quiser começar a administrar a sua oficina sem administrar a sua vida pessoal, você não consegue. Isso é fato, isso é real. Isso acontece na vida de muitas pessoas. E o que eu quero falar com vocês, eu vou mostrar depois outras coisas que vão nos ajudar a ganhar dinheiro na administração de uma oficina, mas eu quero mostrar o seguinte: nós temos que começar pela nossa vida pessoal. E isso é fundamental. E dá para ganhar dinheiro? Bom, eu sempre também uso uma frase que se separa em duas, que fala o seguinte: olha, para ganhar dinheiro, eu preciso estudar o passado, e quando eu estudo o passado, eu acabo entendendo o presente, e quando eu entendo o presente, eu consigo planejar o futuro. A realidade é que, para estudar o passado, eu preciso de números, eu preciso de um histórico. Cai um pouco no que o Sérgio já falou para a gente. Quantas oficinas não têm os números e o histórico daquilo que acontece na vida dela? Muitas. Muitas oficinas não têm. E quando tem, boa parte das vezes, esses números não são confiáveis. Estudar o passado permite eu entender o presente. E quando eu entendo o presente, eu consigo planejar o futuro. Você faz algum planejamento para a sua empresa? Qual planejamento você já fez para a sua empresa? Nós estamos falando de uma oficina que tem 2 funcionários, que tem 20 funcionários, ou que tem 40 funcionários, não importa o tamanho da oficina. Não importa o tamanho da empresa. E aí, se a gente for estudar um pouquinho o passado, eu quero remeter algumas coisas aqui, só para a gente poder ligar todo esse momento que a gente está vivendo. Vamos estudar um pouquinho o histórico passado de carros. Ali está uma foto de um Ford Ka 96 e 2016. Aqui a gente tem um Fusion 96 e 2016. Aqui a gente tem um Fiesta 95 e um Fiesta 2016. Aqui a gente tem um Civic 94 e um outro 2016. Aqui a gente tem uma Saveiro 82 e 2016. Aqui a gente tem um Gol 80 e um Gol 2016. Aqui a gente tem um Corolla 93, eu acho que é o último, 2016. E um Uno 80 e 2016. Se a gente for falar em carro, o que vocês acham que mudou nos carros? O que vocês acham? Mudou tudo. Não é verdade? Mudou tudo. Se a gente for ver o modelo de carros, a gente vai ver que mudou tudo. Bom, se carro mudou tudo, vamos dar uma olhada no passado das oficinas. Tinha muita oficina desse tipo aqui. Espero que até hoje não tenha, né? Pelo menos as que eu visito, eu não encontro oficina assim. Né? E olha que eu visito muita oficina, né? Vocês estão achando que é mentira? Não é mentira não, gente. E olha que esse daqui, ele colocou o pé apoiando aqui embaixo, no painel, e uma flanelinha, alguma coisa vermelha para ficar em cima, né? Se um dono de carro vê um mecânico assim hoje, ele mata o mecânico, né? O que mudou nas oficinas dessa época para hoje? O que mudou, gente?
Gente, o que mudou? Mudou tudo. Mudou tudo. A oficina mudou. As oficinas que estão aqui, eu conheço a maioria das oficinas que estão aqui, elas estão se profissionalizando. Mudou tudo. E aí, se a gente for estudar o passado dos proprietários, a gente vai ver mais ou menos assim. Quer ver o quê? O dono antes, ele tinha tudo na cabeça. Comprava e gastava sem controle. Mandava o funcionário para aquele lugar fácil. Não se envolvia com a administração. Envolvia as despesas pessoais com a da empresa. Não tinha um prolabore estabelecido. Isso há muitos anos atrás. As margens eram maiores, era tudo muito mais fácil. Como é que o dono da oficina está hoje? Ele continua com tudo na cabeça, continua comprando e gastando sem analisar. Às vezes continua com vontade de mandar o funcionário para aquele lugar fácil também. Continua não se envolvendo diretamente com a administração. Continua envolvendo suas despesas pessoais com as da empresa. Continua não tendo um prolabore estabelecido. O que mudou no dono da oficina? Generalizando, se a gente comparar a evolução e a mudança dos carros, se a gente comparar a estrutura física das oficinas, o que mudou de um dono de oficina, do passado para agora? Muito pouco. Muito pouco. O dono da oficina, ele tem que entender que ele é o ponto de partida. E que as coisas só vão mudar se ele mudar. Ele tem que dar o pontapé inicial. Se ele não mudar, nada muda. Não adianta que a empresa não vai mudar se o dono da oficina, da empresa, da retífica, da funilaria e pintura, não tomar a iniciativa de mudar. E sabe o que é pior? O pior é que quando eu falo que você precisa começar a administrar a sua vida pessoal, o seu tempo, etc, para depois administrar a sua empresa, o grande problema é que na maioria das oficinas, o dono fala que não tem tempo, porque ele tem que se envolver tanto com os problemas do dia a dia de uma oficina, que acaba não sobrando tempo para ele administrar. Eu não poderia deixar de falar sobre o que a gente está falando, sem comentar um pouquinho sobre essa foto que está aí. Eu acho que nada melhor do que um exemplo de vida para ilustrar o que eu acabei de falar da mudança cultural, da mudança de postura de um proprietário de oficina. Essa oficina Sport Car, ali sou eu e os proprietários da oficina, um casal. Ela fica em Altogarça. Altogarça é uma cidade de Mato Grosso do Sul, e para eu chegar lá, eu peguei um avião até Brasília, esperei umas 3 horas, peguei um Passaredo turbo-hélice até Rondonópolis, cheguei 1h30 da manhã e andei mais 200 km de carro para chegar nela. E foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida, porque essa oficina, e aí esquece que eu estou falando da Ultracar, eu estou falando do dono da oficina, mas eu preciso falar da Ultracar só para poder explicar o porquê que eu estou falando do dono da oficina. Ele contratou o Fábio da Ultracar para ir lá fazer algumas coisas. Da Ultracar é só isso, e é o motivo de eu estar lá. Mas o que me chamou a atenção é o seguinte, ele chama Júnior e ela chama Gesiane. É uma oficina que tem o casal, 3 mecânicos. 3 mecânicos. Consequentemente, eu não vou falar números da oficina, mas tem um faturamento pequeno, tem uma quantidade de passagens pequena, porque a cidade, Altogarça, tem 12 mil habitantes, tem 4 oficinas, tem uma rodovia, uma BR, que passa muito caminhão, eles não atendem veículos pesados. Mas num determinado momento eu perguntei assim, olha, eu tenho uma curiosidade, eu preciso saber, por que você me contratou para vir aqui? Ele falou assim para mim, eu quero ser a melhor oficina da região. Isso para mim foi extremamente gratificante, porque me mostrou o seguinte, que
não importa o tamanho da oficina, não importa o faturamento da oficina, importa o posicionamento do dono da oficina. Isso me marcou. E isso é uma das mensagens que eu preciso deixar para vocês de como que você tem que fazer para ganhar dinheiro com a oficina. É mudar o seu posicionamento diário. Não é contratar o Fábio, contratar o cara, esquece disso. É mudar o seu posicionamento diário. É mudar a sua forma de pensar. Esse camarada aqui, ele teve atitude, teve vontade de querer fazer alguma coisa diferente. Por isso, ele teve uma mudança cultural, uma mudança de postura. Isso tem que servir de exemplo para todos nós que estamos aqui. Porque é uma oficina desse tamanho. Desse tamanho. E a gente está falando de um lugar distante, longe de tudo. O Sérgio mostrou a quantidade de oficinas, de empresas que tem na região sudeste, que é onde nós estamos. E o tanto de ferramentas de apoio que vocês podem ter, principalmente através do Sindireto. Busquem isso. Não se acomodem só na rotina diária. Não se acomodem só naquela mesmice do dia a dia, que é uma mesmice importante, porque a roda de uma empresa do setor automotivo é assim mesmo, mas não se deixem levar só por ela. Procurem ter uma mudança cultural, procurem ter atitude e vontade de querer fazer acontecer alguma coisa diferente na empresa de vocês a partir desse nosso bate-papo. Então, se ele lá em Mato Grosso do Sul teve uma atitude, teve vontade, teve mudança cultural, o que eu preciso fazer na minha empresa? O Sérgio falou algumas coisas sobre saber enxergar, né? E é uma frase que eu falo muito isso, né? Muitos donos de oficina entram na oficina todos os dias, vêm à oficina, mas não enxergam. Não enxergam um carro que está parado há mais tempo, não enxergam o carro que está sujo, o carro que o mecânico a mão suja pôs no volante, não enxergam sujeira que está do lado ali, e o mecânico, o produtivo, tem que ver você que é dono, abaixar e pegar esse lixo e pôr no lixo, porque aí ele vai fazer a mesma coisa. Mudança cultural. Saber enxergar detalhes. É você lembrar do início da sua empresa e fazer um esforço para chegar um pouquinho mais cedo. Sua oficina abre às 8, chega às 7, 7h30, onde não tem ninguém ainda. Abre a sua oficina e anda um pouco. Veja a sua oficina. Enxergue os detalhes da sua oficina, que na correria do dia a dia você não consegue enxergar. Mais do que isso, observe como seus funcionários chegam na sua empresa. Eles chegam de cara fechada? Eles chegam alegres? Eles chegam normais? Eles chegam na sua empresa, batem um ponto e vão trocar de roupa, vão tomar café, tal, para começar a trabalhar? Ou eles chegam antes da sua empresa, trocam de roupa, tomam um café, às 8 horas batem um ponto, se for às 8? Você tem que saber disso. Você que é dono da empresa, você tem que saber disso. Porque quem vai mudar é você, não são eles. Controlar e acompanhar tudo. Gente, não tem jeito. Para ganhar dinheiro, tem que controlar e acompanhar tudo. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse tudo. Principalmente, aceitar que não existe mais possibilidade de você ficar 100% no pátio quando você tem que controlar tudo. Então, por mais que você goste do pátio, por mais que seu marido, sua esposa, seu gerente te ajude, você precisa ficar no pátio, mas também precisa ficar na administração da empresa. Você precisa tomar a rédea da empresa e definir o rumo que você quer dar para ela, convivendo com a crise, não vivendo. Entender que, como dono de oficina, estou inserido no universo de 41 milhões de veículos, é mais ou menos assim, que o Sérgio já mostrou esses números, né, da oficina independente concessionária. Quer dizer, a gente tem 76%
de toda a frota circulante indo para as oficinas independentes. E aí, eu acho que vale a pena a gente poder saber o seguinte, olha, quando o Fábio fala assim, oficina dá dinheiro, basta administrar, o que isso significa exatamente? Então vamos só relembrar conceitos, né? Administrar é organizar, administrar é cuidar, administrar é gerir, gerenciar, isso é administrar. Então, o que o Fábio está falando, depois disso tudo que ele falou, lá que começou com a Dilma, falando do aumento da conta de energia, falando da crise, falando de que carro mudou, de que oficina mudou, mas de que o dono não mudou tanto quanto deveria, o que ele está falando? Que assim, ó, basta administrar que você vai ganhar dinheiro. Administrar o quê? Então vamos lá. Faturamento real. Eu pus 3 meses ali, esses dados são dados fictícios, óbvio, mas você precisa ter um histórico de pelo menos 6 meses. Sem ter um histórico de pelo menos 6 meses, você não consegue estudar o passado para entender o presente e planejar o futuro. A pergunta que eu faço é o seguinte, você tem isso fácil na sua oficina? Não precisa me responder, tem gente que tem gente que não tem. Mas se não tiver, para você ganhar dinheiro na sua oficina, você tem que ter esses números fáceis. Esses números têm que chegar para você. Não é alguém ter que levantar para te passar esse número, não. Você tem que saber quantos carros você fechou num determinado período do mês, do ano. Então, ali é novembro, dezembro e janeiro. E qual que foi o faturamento real da minha empresa? Ô Fábio, por que você está falando faturamento real? Estou falando faturamento real porque no nosso meio existe o faturamento real e o faturamento fiscal. Todo mundo sabe disso, todo mundo vivencia isso. Então, eu estou falando do faturamento real. Lembrando que faturamento é tudo que eu vendi dentro de um determinado período. No mês de novembro, quanto que eu vendi? 157 mil. No mês de dezembro, quanto que eu vendi? 196 mil. Eu vendi, não importa como eu vou receber. É o que eu vendi. Não importa se é cheque, cartão, boleto bancário, não importa. O faturamento real, você tem que ter ele na sua mão. E lembre, histórico. Esse número precisa aparecer fácil para você. Você precisa também ver como é que anda o seu faturamento real e o seu faturamento fiscal. Você tem que ter esse número na mão. Eu conheço poucas, mas muito poucas, oficinas que emitem 100% de nota fiscal de tudo que fazem. A legislação está apertando, hoje não é o dia da gente falar sobre gestão fiscal, mas a legislação está apertando, aquilo que você passa no cartão de crédito, você vai ter que emitir nota fiscal, enfim, tem um punhado de coisa nesse processo todo. Mas lembre o seguinte, você precisa ter um histórico de saber como que anda o seu faturamento real comparado com o seu faturamento fiscal. E analisando a proporção de hoje, das oficinas de hoje, não pode haver muita distorção disso. Administrar o quê? Administrar o faturamento real comparado com o recebimento e comparado com o pagamento. Isso daí vai te dar base para você ganhar dinheiro. Quando a gente juntar tudo que eu estiver falando aqui. Aí eu falo o seguinte, ó, dá uma olhada aqui para mim, por favor. Existem 3 linhas. Não esqueçam de fazer esse símbolo lá no dia a dia de vocês. 3 linhas. A primeira é o faturamento, essa de cima aqui, ó. A segunda é o recebimento. A terceira é o pagamento. Se essas linhas se cruzarem em algum momento da história da vida da sua oficina, vai mostrar que a sua oficina está desequilibrada. Significa que você ou está usando cheque especial, ou está pegando empréstimo, ou está trocando boleto bancário, ou está antecipando cartão de crédito. Essas 3 linhas, faturamento a primeira, recebimento segunda e pagamento terceiro, não podem se cruzar e não devem ter
Desequilíbrios. Não adianta você num mês faturar 200 mil e no outro 120. É melhor elas crescerem constantes. E as três vão crescer. Porque é o seguinte, faturamento é tudo que eu vendi dentro de um período. Então, dentro do mês de janeiro de 2016, eu faturei 181 mil. Recebimento é tudo que eu recebi. É tudo que entrou na minha conta. Então, nesse caso, eu recebi 165 mil. E pagamento é tudo que eu paguei. Eu paguei 156 mil. Ali, num determinado momento, cruzou a linha de pagamento e recebimento. Isso vai refletir nos meses seguintes. Porque nem tudo que eu faturo, eu recebo. Eu passo o cartão, vou receber com 30 ou 60 dias, vou parcelar em 2 vezes ou em 3 vezes, depende. Aí eu preciso fazer uma análise de saber até quanto eu vou poder parcelar. Mas lembre-se disso. Se sua oficina estiver usando cheque especial, se sua oficina não tiver capital de giro, se sua oficina estiver trocando cheque, significa que em algum momento da história da sua oficina, dos últimos meses, essas linhas se cruzaram. E aí você tem que ter muito cuidado, porque as oficinas, elas fecham porque elas não fazem conta. Elas não ganham dinheiro porque elas não têm esses números que a gente está mostrando aqui. Assim como a comparação do faturamento real, do recebimento do pagamento, você tem que saber como que é o ticket médio da sua empresa todos os meses. Gente, há 3, 4 slides atrás eu falei o seguinte, olha, você tem que entender, dono de oficina, dono de empresa, que a partir de hoje, você não pode mais ficar 100% do tempo no pátio da oficina. Você tem que gastar um tempo na administração da oficina. Como? Lendo esses números, buscando esses números. Mas eu preciso de um histórico. E para ter esses números, a informação tem que ser fiel, tem que ser real. Então, quando eu olho que o ticket médio meu está oscilando, o que significa isso? Significa que eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio na minha venda de serviços, na minha venda de peças, para que o ticket médio meu se mantenha um pouco mais estável. Não é bom o ticket médio sair de 500 e ir para 700 e depois voltar para 400. Agora, cada um que é dono de oficina, você para um determinado momento do dia, da semana, do mês, para analisar o ticket médio da sua empresa. Não é só eu saber quanto que é o ticket médio da minha empresa. Você compara esse ticket médio com o faturamento, com a passagem de carros que você teve? Tá bom, não tá bom? Tem que fazer essa análise. Compra de peças versus venda de peças. Qual que é a margem que eu tenho? Então, tem muita gente que vai comprando peças e esquece de fazer uma conta simples. Na cabeça do dono da oficina, tem muitos que fazem assim, eu comprei uma peça por 1.000 e estou vendendo ela por 1.300, por 1.500, estou ganhando 30%, 40%. Não dá para fazer essa conta mais. Essa conta é uma conta burra, porque eu não levo em consideração o custo fixo da minha empresa. Eu preciso levar em consideração o custo fixo da minha empresa. Então, ali, por exemplo, está me dando algumas margens de que não dá para ver tão bem, mas esse quadrinho embaixo aqui é o percentual. Então, no mês de novembro, eu tive 35% de margem nas peças. No mês de dezembro, 33% e no mês de janeiro, 40%. A pergunta que eu faço é o seguinte, você tem esses números na sua empresa? Para administrar bem a sua empresa e ganhar dinheiro, você tem que ter esses números. Se não tiver, você vai ter problemas e aquelas 3 linhas vão se cruzar em algum momento. E aí você não vai ganhar dinheiro com a oficina. Administrar é isso, administrar é sentar, você vai falar assim, mas eu não tenho jeito para isso. Tá bom, vai no Sindirepa, peça ajuda. Peça ajuda para alguém, peça ajuda para o seu colega de dono de outra oficina. Peça ajuda.
Mas você tem que fazer isso. Aqui é só para dar uma noção de como que eu faço para levantar um custo fixo da minha empresa. Aí eu vou virar para vocês e falar assim, vocês sabem qual que é o custo fixo da sua empresa? Se não souber, tem que começar a fazer a partir de amanhã. Porque quando a gente fala em custo fixo, nós estamos falando em algumas coisas tipo aluguel, folha de pagamento, adiantamento, vale transporte, vale combustível, vale alimentação, INSS, plano de saúde, previsão de 13º, previsão de férias. Gente, tem empresa que não faz previsão de 13º e previsão de férias. Sabe o que acontece? Chega no final do ano, não tem dinheiro para pagar 13º. Quando vai colocar o funcionário de férias, não tem dinheiro para pagar férias. Por quê? Porque não fez previsão. Aí você vai falar assim, ô Fábio, mas é muito legal você falar aí que não tem que fazer previsão, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom. Você não tem dinheiro hoje, e aí vamos lembrar o seguinte, você não vai ter hoje, não vai ter o mês que vem, não vai ter daqui a 2 meses. Mas você tem que começar a fazer o planejamento para começar a ter dinheiro. Dinheiro, a oficina, ela não tem dificuldade de uma semana para outra. É o histórico das ações que foram tomadas nos meses anteriores que vai refletir naquele problema que você está vivendo. De repente é o histórico de 2, 3, 4, 5 anos. É a oficina que é muito familiar, que o dono da oficina ou da empresa mistura as contas pessoais com as contas da oficina. É aquela história. Qual que é o seu prolabore? Se seu prolabore for 2 mil, 3 mil, 5 mil, 15 mil, pouco importa. Mas ele não pode passar disso. E a empresa tem que absorver isso dentro do custo fixo da empresa. Então, se você não tem o custo fixo, pega essa tabelinha e use ela como referência. E comece a fazer, a preencher cada quadrinho desse para saber qual que é o custo fixo da sua empresa. Sabe o que é custo fixo? É o seguinte, quando eu abro a porta de manhã, se eu pegar aquele custo fixo e dividir por 22 dias úteis, é o valor que eu vou ter que pôr naquele dia. Senão a empresa não se paga. É isso. E junto com os custos fixos, eu tenho os custos variáveis, que eu também preciso levantar. Qual que é o meu custo variável? Bom, se você pagar a comissão para funcionário, além do salário, ele tem que entrar aqui. Juros bancários, peças, serviço de terceiro, tarifa de administração de crédito, de cartão de crédito, cartório. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem gente que deixa duplicado para cartório e esquece do custo que é um cartório. É alto. Você pega um boleto de R$100, você vai pagar 130, 30% a mais, pelo menos. A pergunta de novo que eu faço, você sabe, você tem o hábito, vocês fazem isso na sua empresa, você vai falar assim, Fábio, aqui ó, não, isso enche o saco, é muito difícil. Eu vou responder para você o seguinte, olha, o setor automotivo, o Ramon falou assim, eu sou formado em matemática, pós-graduado em análise de sistemas, administração de empresas, e fiz um curso que não terminei de matemática aplicada em engenharia. Ele fala assim, por que eu estou falando isso? Porque para mim pode ser fácil. Aí eu vou responder para você assim, o setor automotivo está no meu sangue. Eu, Fábio, não consigo mais sair do setor automotivo e fazer qualquer outra coisa. Não consigo. Se eu, que não nasci no setor automotivo, penso assim, eu fico imaginando quem é dono de oficina. Você sabe fazer alguma outra coisa sem ser cuidar de uma oficina? Eu acho que não. Isso está no sangue de vocês. Isso é o que faz vocês respirarem. É o que dá vida para vocês. Pode ser cansativo, pode encher o saco, segurador enche o saco, perito enche o saco, cliente enche o saco, parceiro enche o saco, mas está no sangue. E aí, se está no sangue, não tem outro jeito. Mexer com o número é chato? Mas no momento que você começa a entender, e você começa a ver, que você está entendendo os números da sua empresa, você vai falar assim, puxa vida, por isso que minha empresa está assim, tá certo. Aí você começa a entender, fica tudo mais fácil. Você vai começar a tomar gosto por isso. Mais uma vez eu falo, se você não sabe fazer isso sozinho, peça ajuda. Alguém vai te ajudar a fazer. E aí, quando a gente junta o custo fixo com o custo variável, a gente tem o custo da empresa. Essa empresa, por exemplo, fictícia, ela tem um custo de R$179 mil.
por mês. É o custo fixo, mas o custo variável. Você tem isso na sua empresa? Se não tiver, precisa começar a ter. Não dá para a gente falar que a oficina dá dinheiro se eu não controlo as coisas básicas que eu preciso controlar. E aí, só para ajudar em referência também, e isso é em cima de números que a Ultracar levanta, quantidade de funcionários administrativos e produtivos. Aqui eu separei, na minha esquerda, funilaria e... na minha esquerda, mecânica, e na direita, funilaria. Então, uma oficina que faz aproximadamente 100 carros por mês, e é só comparativo para vocês verem como é que anda de vocês, ela tem que ter, ou deve ter, para ser produtiva, 12 produtivos, 2 funileiros, um pintor, 3 preparadores, um mecânico, 2 capoteiros, um polidor, um lavador, um chefe de pátio, gerente, manobrista, etc. E administrativo, ele deve ter aproximadamente 1 ou 2 consultores, um que mexe com compra, almoxerifado, 2 financeiros, um serviços gerais, um recepcionista, telefonista. Isso dá 19 pessoas trabalhando numa oficina que movimenta algo em torno de 100 carros mês. Como é que está a sua? Tem muito mais funcionário, muito menos funcionário? Fala, de onde você tirou esses números? Esses números eu tirei da base da Ultracar, que me dá um histórico e eu vou estudando. E aí as oficinas que eu vejo que são produtivas, que têm uma movimentação boa, que fazem um movimento legal, que têm uma estrutura legal, que estão bem financeiramente, tem mais ou menos esse perfil. E as oficinas mecânicas que fazem em torno de 250 carros por mês, tem 4 mecânicos, um consultor orçamentista, um comprador, um financeiro, administrativo pessoal. Então, nós estamos falando aqui em 7 pessoas, mais o proprietário. Em linhas gerais é isso aí. Então, se sua oficina é mecânica e faz 150 carros por mês, faz uma continha. Se você tiver muito funcionário, se você tiver pouco funcionário, de repente sua oficina é até mais produtiva. Você faz 250 carros com menos funcionários. Aí nós precisamos olhar o ticket médio da oficina para ver se é um serviço muito rápido, se é só alinhamento, etc. E vai por aí afora. Então, se sua oficina estiver muito fora disso, pode trocar ideia com a gente, comigo, com o pessoal da Ultracar. A gente vai tentar passar um pouco mais disso para vocês, para poder transmitir um pouco mais do que a gente vive, do que a gente vê, para ver se a gente consegue ajudar vocês a fazer o que o próprio Sérgio falou, tornar a empresa de vocês mais produtiva. Mas a referência de mercado era fundamental para nós. Além desses gráficos que eu mostrei, que são fundamentais para a gente poder administrar bem uma empresa e ganhar dinheiro, a gente também precisa controlar margem de refaturamento, diferença de preço, capital de giro. E aí eu vou falar assim, gente, quantas oficinas hoje não tem capital de giro? O cheque especial acabou virando o capital de giro da empresa. Está errado. Aí você vai falar assim, Fábio, tá bom, como é que eu faço? Eu vou falar para você assim, como é que eu faço para parar de usar o cheque especial como capital de giro? Eu vou falar assim, olha, estude o que aconteceu no passado, entenda o porquê que isso aconteceu e faça um planejamento. O planejamento pode ser aumento de volume de veículos, pode ser revisão da minha mão de obra, pode ser redução da minha equipe, 1 ou 2 funcionários dentro de um planejamento. Tem várias coisas que podem ser feitas em cima disso. Precisa fazer um estudo em cima disso. E um histórico do custo fixo e do custo variável que a gente também já comentou com vocês. Muito bem. Dentro desse punhado de números, de gráficos que foram mostrados, eu preciso fechar essa parte, e a gente já está caminhando para o final aqui, porque o objetivo nosso, eu e o Sérgio conversamos, falando assim, vamos fazer uma coisa que não seja cansativa, até por causa do horário. É o seguinte, intenção menos ação igual a nada. Então, na minha humilde opinião e posição, vocês que estão aqui agora, vocês tiveram a intenção de escutar alguma coisa que pudesse agregar no conhecimento e no dia a dia de vocês para melhorar a vida de vocês. Mas se vocês não fizerem nada a partir de amanhã, se vocês não agirem e não tomarem alguma decisão, nada vai acontecer. Absolutamente nada.
Se vocês que estão aqui tiveram a intenção, agirem, começarem a falar assim, ô Ramon, me manda aquela apresentação do Sérgio Fábio, deixa eu ver o que eu consigo aproveitar, deixa eu ver que número que eu tenho, que número que eu não tenho, esses números eu não tenho, ô Fábio, como é que eu faço para conseguir esses números, ô Sérgio, como é que eu faço para conseguir essa outra coisa, Ramon, como é que eu faço para conseguir isso daqui? Significa que você está agindo. Se você chegar mais cedo na sua empresa para observar a sua empresa, tentar enxergar alguma coisa que você não consegue enxergar no dia a dia, significa que você está agindo, mas não significa que o resultado vai aparecer. Significa que você está demonstrando para você e para toda a equipe da sua empresa que você tem vontade de fazer alguma coisa diferente acontecer na sua empresa. Que é por isso que eu coloquei aquela foto lá de Autogarça, expliquei o porquê, que é uma oficina desse tamanho, que me chamou para ir lá, tal. A vontade das coisas acontecerem é o oposto do que a gente viu nos primeiros slides das empresas que viveram a crise. A vontade de querer fazer alguma coisa acontecer significa que eu vou sair daqui e que no decorrer dos dias, das semanas e dos próximos meses, eu vou fazer alguma coisa diferente acontecer. Porque se eu ficar na expectativa de que daqui uma semana eu vou começar a levantar esses números e as coisas vão mudar, elas não vão mudar assim. Lembre sempre disso que eu vou falar, do histórico. Quanto tempo levou para a sua oficina chegar onde está? Ela vai levar um tempinho para ela se recuperar. Ela não vai se recuperar aí em 3 meses, 4 meses. Ela vai levar um tempo. E quando eu falo recuperar, eu não estou nem generalizando e falando que todos estão com muitos problemas. Mas eu estou falando o seguinte, se você quer ganhar dinheiro com oficina e quiser ficar estável, uma empresa equilibrada, pagar suas contas, criar seus filhos, trocar de carro, comprar um apartamento, um imóvel, etc., tem que seguir esse caminho, não tem outro jeito. Oficina ainda é um ótimo negócio, dá dinheiro e tem como torná-la lucrativa. Oportunidade. O que move um negócio é o seu produto. A oficina tem como produto principal o veículo. Aumento de frota significa mais carros circulando e mais probabilidade deles necessitarem de manutenção corretiva e preventiva ou de colidirem. Isso significa oportunidade. Só que tem um problema nisso. Sem o controle, as oportunidades passam, ou elas viram custos, ou se transformam em dor de cabeça. Nós temos um mundo de uma frota que está disponível para entrar nas nossas oficinas. E sabe por que eu quis colocar esse é o... Faltam 2 slides para a gente finalizar. Por que eu quis colocar esse pedaço desse slide aqui? Pelo seguinte, lá na Ultracar, recebo várias ligações de donos de oficina falando o seguinte, olha, estou com dificuldade financeira, meu movimento, agora, recente, coisa de 2 semanas, 1 semana para trás, meu movimento caiu, estou com muito problema, estou com dificuldade, o que você pode fazer para me ajudar? Tem oficina que me paga R$100 por mês, R$200 por mês, não importa o valor, está com dificuldade de pagar esse valor mensal. As oportunidades passam, viram custos e se transformam em dor de cabeça. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, se nós queremos uma oficina, a nossa empresa forte e com vida, vamos dar o pontapé inicial hoje. Não amanhã. Hoje, a hora que eu sair daqui, eu já vou sair com a cabeça focada, diferente da que eu entrei aqui. Vamos dar o pontapé agora, no presente, que é onde eu vivo. Comece a administrar a sua oficina de um jeito que você nunca fez. Certamente, você tem o seu jeito, a sua mania, a sua forma de administrar. Comece, a partir de agora, a administrar ela de um jeito, de uma forma que você nunca fez. Tome a frente. Tome a iniciativa. Tenha atitude e tenha vontade. Eu vou passar um vídeo para a gente encerrar, que talvez muitos já devam ter visto esse vídeo. Mas eu acho que, como aqui eu sabia que iam ter pessoas que talvez não tivessem visto esse vídeo ainda, eu acho que ele ilustra bem o que a gente está querendo passar para vocês, tanto eu quanto o Sérgio. E
E aí depois do vídeo a gente finaliza. Agora é o Lula, né? Não. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas palavras que vão aparecer no meio desse vídeo, porque elas vão contribuir muito para aquilo que a gente pretende ao final desse trabalho.
expectativa, aprendizado, é o que nós estamos fazendo, confiança no potencial de cada um, usar a nossa criatividade, ter determinação naquilo que a gente se propõe a fazer, ter persistência, porque não é fácil, ter liderança, somos líderes na nossa empresa, temos que fazer o trabalho em equipe junto com os nossos funcionários, mas também precisamos dar autonomia para eles. Acima de tudo, ter disciplina naquilo que a gente se propõe a fazer, motivar nossos funcionários para que trabalhem em harmonia junto com aquilo que a gente precisa e quer para a nossa empresa para superar todas as dificuldades. Nós precisamos tomar atitude e ser percebido. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Ramon, pela amizade, por tudo, Cláudio, Moraes e todos, né? Alexandre. Me coloco à disposição junto com o Sérgio para, se eventualmente tiver algum questionamento, alguma pergunta. Aquilo que vocês quiserem saber sobre gestão, a gente está à disposição para falar. Sobre sistema, a equipe também, depois, na hora que encerrar, a gente vai estar à disposição para falar. Muito obrigado e espero que tenha contribuído com alguma coisa para ajudar vocês a ganharem dinheiro.